Olá, bem-vindo ao canal. O vídeo de hoje visa responder uma pergunta. A igreja passou de perseguida a perseguidora? O século IV foi decisivo para a igreja. As transformações na igreja foram grandes. Eu já tenho falado sobre isso aqui em outros vídeos do canal. O fato é que no ano 303, Diocleciano, que era o imperador romano, e estava governando com uma tetrarquia, ou seja, o império havia se dividido em quatro. Ele faz uma lei contra os cristãos. Na verdade, uma lei muito dura que inicia tirando os cristãos dos cargos públicos, começa a destruir as igrejas, e quando chega no ano seguinte, então a coisa se agrava, porque houve a obrigatoriedade de sacrificar aos ídolos, aos deuses pagãos, sob pena de morte. E isso redundou numa atrocidade sem fim, que foram os 10 anos dessa perseguição. Então a igreja, no quarto século, de 303 para frente, passa por isso. Diocleciano, na verdade, ele queria engrandecer o império, recuperar o brilho do império. E uma das coisas um dos problemas que havia ali, segundo ele, ou no imaginário dele, era que a religião cristã não poderia continuar porque era constituída de ateus. Ateus, ou seja, os que não criam nos deuses pagãos. No ano 312, Constantino, que era filho de Constâncio Cloro, Cloro era um dos Césares, ele governava ali na região da Gália, da Inglaterra, já no Império Ocidental. Constâncio Floro havia morrido e o Constantino, seu filho, acabou sendo guindado de uma forma até um pouco não muito usual ao cargo de César, da mesma região do pai, e depois se desenvolve uma luta e Constantino, no ano 312, ele consegue se apossar e se tornar o imperador do Império do Ocidente. Pois bem, no Império do Oriente, Diocleciano já havia morrido. Então ali agora estava governando o Licínio, que vinha a ser um cunhado do Constantino. O Constantino chamou Licínio e eles fizeram o chamado Edito de Milão, que eu já tenho me referido a ele aqui em outros vídeos. E por esse Edito de Milão se deu ao Império Romano a liberdade religiosa. Esse é o termo importante de nós avaliarmos hoje aqui. A liberdade religiosa, ou seja, se a pessoa era cristã, ela adorava o seu Deus. E se era ainda da religião pagã, que adorasse os seus deuses sem problema nenhum e não haveria mais perseguições. Constantino foi recebido pelos cristãos de uma forma eufórica, porque cessou a perseguição. Mas logo a seguir, houve um movimento dentro da igreja, quando se percebeu que a igreja estava deixando os trilhos que até então trilhara. Houve um movimento, uma reação monástica, muitos cristãos resolveram sair das cidades, sair do ambiente religioso em que viviam para se tornar monges no deserto. E algumas lideranças foram surgindo, porque o imperador começou a atuar firmemente dentro da igreja. Ele havia afirmado que havia se convertido ao cristianismo, muito embora ele só foi batizado no leito de morte. Mas ele então passou a gerenciar a igreja. Por quê? Porque ele tinha também, além do interesse religioso, que eu não vou colocar em dúvida aqui, ele tinha também o interesse de manter a paz no império. Essa era uma dos seus movimentos. E ele começa então a interferir em determinados pontos do cristianismo. Ele acabou decretando domingo em 321, eu falei isso no outro vídeo, mas em 319 apareceu um sujeito em Alexandria, o nome dele era Ário. O Ário veio com uma ideia que confrontava as ideias anteriores do cristianismo.
A questão era saber o seguinte: se Jesus Cristo era Deus como Deus o Pai, se o Espírito Santo também era Deus como Jesus Cristo e como Deus o Pai. Esse foi o problema, porque Ario dizia não, só há um Deus, Deus o Pai. Jesus Cristo já foi um Deus criado. Então, ainda que a distância dele para nós seres humanos seja imensa, ele foi um Deus criado. Isso começou a gerar uma polêmica imensa, especialmente no Oriente, e o imperador foi se preocupando com aquilo. Quando, em 324, ele acabou vencendo o cunhado dele, que eu me referi agora, o Licínio, e ele assumiu o império como um todo, agora Constantino era o imperador, devido à situação que a igreja estava passando, foi convocado o Concílio de Nicéia, que se realizou nessa cidade, que é próxima ali a Constantinopla, hoje Constantinopla se chama Istambul, e foi realizado ali um concílio. Dentre outras decisões que esse concílio teria que tomar, era sobre essa questão ariana. Ário tinha ou não tinha razão? Então Constantino acabou dirigindo esse concílio, e os bispos, a esmagadora maioria deles do Oriente, só 5 representantes da Igreja do Ocidente estiveram presentes no Concílio de Nicéia. Os bispos decidiram que a teologia, a doutrina ariana não poderia ser aceita, e isso era uma heresia. Mas nesse momento, esse entendimento a respeito da natureza de Cristo, se ele era Deus ou não, ou se ele era um Deus criado ou não, se ele era da mesma substância do Pai ou não, porque o Concílio de Nicéia decidiu que ele, Jesus Cristo, é Deus como Deus o Pai, Deus incriado e Deus da mesma substância do Pai, ou seja, não há diferença entre Deus o Pai, Deus e Deus Filho e o Espírito Santo, porque Ario também dizia que já o Espírito Santo foi uma criação do próprio Jesus. Mas é interessante para a gente notar a influência disso tudo e que vai redundar em consequências futuras, é que essa doutrina ariana acabou sendo o meio de evangelização dos bárbaros, que eram povos não romanos que habitavam no norte, nas fronteiras do Império. E naquele tempo houve um pregador chamado Ulfilas, e Ulfilas, ele, na verdade, ele fez uma tradução da Bíblia para a língua dos godos, e ele evangelizou aquele povo. Então, os ostrogodos, os visigodos, aquele povo todo ali, já era cristão, quando futuramente, no século V, eles entrariam em Roma. Então, essa era a situação. A igreja está enfrentando uma grande heresia, e esse seria um problema que decorreria mais de 100 anos sobre esse assunto aí. É interessante a gente notar que o próprio Constantino, o imperador, ele é conhecido também como Constantino I, ou Constantino o Grande, ele acabou sendo fortemente influenciado também pela doutrina de Ário. Tanto que o seu mais próximo bispo, aquele que foi o seu confessor na hora da morte, que o acompanhou no leito de morte e que o batizou nessas circunstâncias, chamado Eusébio de Nicomédia, era um bispo ariano. Então Constantino recebeu o batismo de um bispo ariano. Isso teria consequências sobre seus filhos, porque quando Constantino morre, ele dividiu o império em 4 partes, uma para um sobrinho e as outras 3 partes para seus filhos. A morte de Constantino se deu no dia 22 de maio de 337. Como eu disse, logo a seguir, então, os seus filhos e um sobrinho repartiram o império. É interessante notar que Constâncio, que recebeu o nome do avô, acabou sendo o imperador que dominou todo o momento sequente à morte de Constantino. Porque o Constâncio, ele também tinha uma forte influência, ele era um ariano, ou seja, o imperador
filho do Constantino Grande, ele também era um ariano. Ele também achava que Jesus Cristo não era Deus em pé de igualdade com o Pai. Ele então era um Deus criado pelo Pai. Mas há um personagem desse quarto século que se chama Atanásio. Ele foi bispo de Alexandria. Quando ele participou, sem ser bispo ainda, ele participou do Concílio de Nicéia. E ele foi o grande tribuno, o grande defensor da ortodoxia da igreja, que crê na Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, em pé de igualdade, da mesma substância, todos os três incriados. Nós já temos falado também sobre isso aqui. Então Atanásio defendeu veementemente. E Atanásio agora passa a sua vida defendendo a ideia ortodoxa da Trindade contra os arianos. E ele então vai ter inúmeros problemas em relação ao imperador, e a perseguição começa a desabar sobre os próprios cristãos, e no caso o Atanásio. O Atanásio, ele teve que passar pelo exílio durante 5 vezes. 17 anos Atanásio passou da sua vida exilado, fora de Alexandria. Ele era um camarada muito inteligente, assertivo, então era difícil que os demais pudessem confrontá-lo. Então Atanásio foi esse personagem. O tempo então passou. E depois de Constâncio, nós tivemos Juliano, o imperador apóstata. E finalmente o que nos interessa agora é ver o triunfo da ala ortodoxa da igreja e da própria igreja no final do século. Há alguns personagens que nós vamos nos referir aqui. Em Milão havia um bispo. Esse bispo era da nobreza romana. Ele se converteu já na idade adulta. Ele era o prefeito de Milão, por assim dizer, o governante de Milão. E quando o bispo de Milão, que era ariano, veio a falecer, houve um início de tumulto, uma confusão lá. E o Ambrósio, que é a quem nós estamos referindo, ele correu para a igreja para apaziguar os ânimos. Mas naquela confusão, o que se conta é que um menino começou a gritar Ambrósio bispo, e Ambrósio então se tornou bispo de Milão. Esse Ambrósio, conhecido pela igreja, e não há dúvida sobre o grande valor desse homem, inclusive de alguns aspectos teológicos, né? Ele tem livros escritos. Esse Ambrósio, ele foi quem deu uma feição para a igreja em relação ao império. Ambrósio assumiu o bispado de Milão no dia 1º de dezembro de 373. O contraponto de Ambrósio, ou seja, ele o bispo, o imperador romano à época era Teodósio I. Teodósio I também era cristão. Mas diante do quadro que nós vimos aí no século IV, a pergunta que iria se impor agora é o seguinte: quem de fato iria mandar no mundo, ou no Império Romano? Seria o imperador ou seria a igreja? A igreja estaria sempre submissa ao império, ao imperador? Porque Constantino ele assumiu o título de pontífice máximo. Então, por quê? Porque o imperador romano sempre controlou a religião. No tempo dos pagãos era o imperador romano, ele era o pontífice máximo. E no tempo dos cristãos, a ideia continuou sendo a mesma, o imperador dominando a religião pagã e depois cristã. Então vai começar um embate entre o imperador e o bispo de Milão. E isso vai redundar que ao final desse embate, a igreja colocou as cartas que na verdade vieram a reger essa relação durante muito tempo. Na Idade Média se seguiu essa linha de raciocínio. Vejam algumas histórias que a gente pode contar.
A primeira história que eu vou contar é de uma destruição de uma sinagoga comandada pelo bispo da cidade, por monges e pelo povo, pelos cristãos. Isso se deu numa pequena cidade da Pérsia, da região onde é a Pérsia, no ano 388. Agora, a pergunta era: teriam os cristãos o direito de destruir sinagogas? O imperador reagiu a esse fato e determinou que a sinagoga fosse reconstruída. E quem deveria financiar a reconstrução da sinagoga seria, em primeiro lugar, o bispo que havia comandado aquela destruição e todos os que participaram dela. Quando Ambrósio, o bispo de Milão, tomou conhecimento dessa situação do decreto agora do imperador, ele se dirigiu ao imperador e disse não. E aí ficou colocada o primeiro embate, assim, claro, da igreja em si contra os judeus. E ele defendeu a ideia de que, na verdade, o bispo e os cristãos tiveram razões de sobra para destruir a sinagoga, que era um lugar de impiedade, de afrontas a Jesus Cristo. E tamanho foi um embate que o imperador acabou cedendo às decisões de Ambrósio. No ano 390, houve um massacre em Tessalônica. Esse massacre foi devido à morte. Algumas pessoas mataram o governante ali do local e o imperador Teodósio, ele mandou fazer, vamos usar o termo certo, uma carnificina. Morreram milhares. Alguns, as cifras não são unânimes, mas alguns chegam a dizer em 7.000 mortos. Quando Ambrósio ficou sabendo disso, ele chamou o imperador para uma conversa. O fato é que ele excomungou o imperador. Quando o imperador foi pedir a sua volta à igreja, Teodósio era um cristão devoto, católico. Quando ele vai pedir o seu reingresso na igreja, o Teodósio diz não, você vai ter que fazer uma penitência. Por meses, Teodósio foi um penitente, um imperador romano. Ou seja, esse Teodósio, que em 380 havia declarado que a igreja era a religião oficial e agora os pagãos não eram mais, não havia mais essa liberdade religiosa, esse imperador agora ele se submeteu à igreja. O raciocínio foi simples e foi aquele que se prolongou por toda a Idade Média. O poder secular não está à altura de enfrentar as decisões da igreja. A partir desse momento, nós vamos ver a sucessão ali no relacionamento de Ambrósio com os imperadores, como Graciano, o próprio Teodósio e o Valentiniano II, que agora a igreja assume o comando. Então nós temos, por exemplo, quando Graciano assume ali no Ocidente, Ambrósio diz para ele: você não pode usar o título de pontífice máximo. Você não vai poder usar esse título. E ele se demite do título. Posteriormente, o Papa Leão Magno vai passar a usar o título de pontífice máximo, que era um título do imperador. Mas a partir daí acabou a liberdade religiosa. Então nós vamos ter um momento em que as leis, os decretos de Teodósio são considerados horríveis contra os pagãos. Se proibir os sacrifícios sob pena de morte, o sacrifício aos deuses pagãos, passaram a vandalizar os templos pagãos, as tumbas, os monumentos pagãos. Então foi uma sucessão de leis e a igreja, numa situação como essa, passou a ser uma igreja perseguidora. Agora, nós podemos fazer um julgamento da igreja desse tempo, que estava perseguindo com o braço do império.
submeteu o império e agora perseguia a antiga religião pagã, é difícil a gente fazer esse julgamento, porque a gente nota que no meio cristão essa ideia foi plenamente aceita à época. A discussão que eu faço é o seguinte: nós podemos confiar nas tradições, nós podemos confiar naqueles que nos antecederam dentro do cristianismo? Que lição da história nós podemos tirar então quando nós vemos a igreja perseguindo com o seu braço secular do Império Romano? Muitos pagãos morreram, perderam propriedades, ou seja, acabou-se a liberdade religiosa. À época, é evidente que isso pareceu normal e pareceu louvável, não só na prática, como teoricamente, por todos os clérigos, pelos cristãos, não sabendo a extensão do apoio que havia a isso à época. Mas a pergunta então que nós temos que nos fazer, e agora eu vou fazer um link para podermos chegar no século XXI, é a seguinte: nós temos como fonte dentro do cristianismo a Bíblia, que é uma fonte comum. Protestantes e católicos creem na Bíblia como a fonte do nosso cristianismo. Porém, a tradição católica, a tradição da igreja, e nós estamos vendo agora personagens da época, aceita também as atitudes, as opiniões, as análises dos pais da igreja, de toda aquela época. E colocam essa situação como fonte, na verdade, como a própria e correta interpretação da palavra de Deus, da Bíblia. Os protestantes adotaram na Reforma do século XVI um princípio que diz o seguinte: somente a Escritura, sola Scriptura. Qual é o parâmetro que nós podemos analisar as atitudes dos cristãos do quarto século e as atitudes dos cristãos do século XXI? Nós podemos nos socorrer do exemplo de cristãos passados? Nós sabemos que dentro da igreja, a igreja católica, e depois com o cisma protestante, os protestantes, e também a igreja oriental, houve muita gente boa, gente piedosa, gente santa. Mas nós sabemos também de fatos escabrosos. Como é que a gente pode julgar essas pessoas, os atos e os pensamentos da época? A resposta que eu tenho é o seguinte: sola Escritura. Nós só podemos validar, afiançar uma atitude, seja de um personagem histórico, como Ambrósio, como Teodósio, como Atanásio, como Constantino, como todos esses grandes da igreja, se nós fizermos um cotejo com a palavra, com a Bíblia. Da mesma forma com o que está acontecendo hoje. Todos os líderes religiosos, a começar pelo Papa, pelos grandes pastores, os líderes das grandes denominações, e luteranos e presbiterianos e todas essas religiões famosas, menores, adventistas, a pergunta é: como é que nós avaliamos a atuação dessas pessoas? Pelo mesmo sistema, sola Escritura. Então, eu não estou aqui nesse vídeo condenando ninguém, porque não foi esse o propósito. Mas eu estou convidando a que cada um faça a sua análise da história com base na doutrina cristã contida única e exclusivamente na Bíblia, não fora dela, nem pela tradição e nem pelo magistério da igreja, seja ela protestante, seja ela católica. Um abraço, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo.